Vale a pena negociar o Plata, André? Eu respondo na própria coluna que sim, né? Que eu negociaria. Eu negociaria. Eu acho assim, entrega muito pouco em termos efetivos, né? Assistência, gols, né? O Rafael Rabelo até fez um vídeo, né? Falando que ele teve 14 participações em gols em 2025, que ele jogou muito, né? Assim, em termos de muitos minutos, né? Com o Felipe Luiz, era um titular do Felipe Luiz constante. Então ele jogou muitos minutos e participou apenas de 14 gols. E o Bruno Henrique participou de 17, sendo assim um reserva que entrava eventualmente e tal. E participou de mais gols. E esse ano, então, a participação de gol dele é muito baixa, né? Assistência ou gol. Então, assim, extra-campo complicado, isso também pesa demais, se encontra, sabe? Tem sempre história sobre o cara, chegar mal para treinar e tal. E aí é aquela coisa. é, mas ele no jogo corre pra caramba, sim. Mas Léo já jogou bola. Tem um cognitivo, né? Se você dorme pouco, você descansa pouco, você vai treinar virado, teu desempenho não vai ser bom no treino e, consequentemente, vai ter problema no jogo. Ele é uma força da natureza em termos de disposição e tal, mas pode influir principalmente na tomada de decisão. Pode influir na tomada de decisão, ele ficar mais lento, né? Então, assim, tem o outro lado, ele fez um gol histórico, né? Da Libertadores, ele participa muito sem bola, não só voltando para ajudar, como também pressionando o adversário. Então, assim, mas entre os prós e contras, eu sinceramente acho que seria melhor vender. Por esse valor, assim, 12 milhões, 11, 12 milhões, que o Mauro até trouxe no vídeo dele, 11 ou 12 milhões à vista, eu acho que valeria a pena. Já seria mais do que o Flamengo pagou por ele. Seria 11 a 12 milhões de euros, não dólar. E você receber aquele montante assim na mão para poder já buscar uma reposição e até um outro jogador, né, fazendo uma compra parcelada e tendo esse dinheiro para de repente oferecer à vista, metade ou uma parte para cada um, né, para os jogadores que vão ser contratados, mais o caixa que o Flamengo tem, né, que fez a oferta lá para o Luiz Henrique, para o Almada. Então, acho que seria válido sim. Mas, assim, teria que ter agilidade no mercado. É o caso de vender e contratar. Ali, um dia, confirma a venda num dia, caiu o dinheiro na conta do à vista, já contrata um outro jogador, né? É, só consigo ver vantagem nesse negócio assim, porque bem ou mal, ele é quase um titular, né? Ele é praticamente um titular. Dos meias ponta barra meia que jogam ali pela direita, e ele ultimamente tem jogado até pela esquerda, né? Então ele tem minutos. Então o Flamengo ficaria sem. Saindo ele, o Cebolinha, tem que ter reposição de ponta, porque você ficaria com o Luiz Araújo e o Lino, né? E o Carrascal quebrando um galho ali, o Paquetá podendo entrar ali também, né? Daria para aguentar um tempinho, mas não muito tempo, né? Então eu venderia, mas teria todas essas questões aí que estão no texto da coluna. Tem até um dado interessante, um levantamento, na verdade, para corroborar aqui com a live, para dar qualidade também, para deixar o torcedor antenado do que está acontecendo. No trio de ataque do Flamengo, que geralmente é Pedro, Plata e Samuel Lino, Pedro e Samuel Lino têm 59 participações em gols só esse ano. E aqui eu estou falando de gol e assistência, para quem não entendeu, tá? Pedro é o artilheiro, tem 25 gols e 8 assistências, e Samuel Lino tem 11 gols e 15 assistências. Então, ambos ali já na casa dos dois dígitos. Se o Flamengo tivesse um Plata com esse número expressivo também, seria um trio quase que letal, né? Podemos colocar assim. Olha que o Flamengo perde muitas oportunidades de gols. Diante disso, o Flamengo tem alguns critérios há um bom tempo, Léo, para pensar na possibilidade de negociar o atacante. Primeiro, o Flamengo tem metas para serem alcançadas ainda de vendas, metas orçamentárias, e o Flamengo sabe
que jogador que não está valorizado não vai ser vendido. Então tem que pegar, sim, querendo ou não, aquele jogador que foi bem numa Copa do Mundo, ou então aquele que é um pouco mais de destaque na temporada, isso acaba acontecendo. Segundo, o Flamengo já tinha um plano anteriormente de negociar o Plata, justamente por ele ser inconstante, né? Cabecinha de vento. A gente fala do Carrascal, o Carrascal não dá para confiar, porque uma hora ele está focado, outra hora ele não está. A diretoria já tem essa sensação antiga também com o Gonzalo Plata. Só que o Flamengo, por mais que esteja animado com a possibilidade de vendê-lo para a Rússia, está buscando valores melhores, porque eu acredito que a diretoria sabe que, por exemplo, para a chegada, Léo, de um Luiz Henrique da vida, que você tem que botar um valor maior, você precisa de uma quantia melhor pelo Plata, até se possível à vista, para conseguir equilibrar e conseguir essa reposição imediata. Eu vejo que essa jogada aí também está acontecendo nesse processo de negociação. Queria ouvir sua opinião. Certamente, certamente. Acho que é uma negociação combinada, né? Casada, né? Como se fala no futebol, sai um, chega o outro, né? Até para realmente dar um respiro, dar uma injeção, né, de grana nos cofres do Flamengo e o Flamengo buscar esse jogador. Eu gosto bastante do Plata, né? Mas eu concordo com a leitura que o André fez dessa eficiência, né? Taticamente é o jogador que qualquer treinador quer ter. Ele bloqueia muito bem, ele fecha muito bem o cadeado pelo lado, né? Ele é um jogador forte fisicamente, né? E realmente chama atenção porque ele gosta do sereno, né? Ele é aquele fiozinho desencapado. Imagina se ele realmente, né, se cuidasse um pouco mais, ele fisicamente sobraria muito mais. Ele já sobra no campo de jogo. Ele é um cara intenso o tempo inteiro, né? Ele vai à frente, volta atrás, mas é muito pouco, né? Para um atacante também, o próprio Lino, que você trouxe alguns números, e eu gosto, né? É legal os números, mas eu gosto de olhar o campo, né? É um Lino que vem sendo muito mais efetivo nas combinações, nos gols, né, nos passes, nas assistências, e o Plata não tem isso. Há muito tempo ele não tem isso, né? E se ele de fato realmente pudesse entregar muito mais letalidade, até mais esses passes, né, de uma assistência para o Pedro, para o Lino, para o próprio Arrascaeta, que são caras que pisam na área, ele realmente, eu acho que ficaria muito difícil de você negociá-lo, por mais, né, bem avaliado no mercado que o equatoriano, né, esteja. Mas não é o que acontece. Gosto muito, mas entendo também que o Flamengo precisa de mais, até para dividir com esse Pedro, até para dividir com esse Arrascaeta, né, ali, né, os gols feitos. Eu acho que transformaria de fato, Letícia, esse ataque muito fortemente. E aí, basicamente, isso que o André falou, eu assino embaixo, né? Vende o Plata, negocia, tenta tirar o maior número de grana possível, né, do Dínamo, né? E aí tentar realmente ir ao mercado, seja o Luiz Henrique, até um outro jogador que tem essa característica, Letícia, de conseguir trabalhar por fora, né? Te dar realmente essa amplitude, mas também pisar na área, né? E dividir ali com os outros atacantes esses gols, né, no adversário. Mas taticamente é muito impactante o equatoriano, mas falta, né, esse plus, falta essa diferença no ataque, que no meu entendimento vai ser difícil, porque o torcedor cobra bastante e ele não evolui, né? É jovem ainda, mas também não é nenhum menino, 24 anos para 25, já está numa meia-idade, né? Já poderia evoluir, ele não mostra evolução desde a sua chegada no Flamengo, né? Meu amigo, chega de perder dinheiro por aí. Aqui na S1 Live é a solução. Eu vou te dar a planta do Clube de Vantagens da S1 Live. São muitas vantagens para você que se associar hoje aqui conosco. Você vai participar de um super bolão, onde o vencedor ganha R$ 500 por semana. Você pode ganhar até R$ 2.000 por mês. Os 10 primeiros colocados no bolão são premiados. Você concorre semanalmente, todas as segundas-feiras, no Na Área com Mauro César Pereira, a uma camisa oficial à sua escolha. É a oportunidade única de você adquirir seu manto sagrado oficial. Pagar superchat? Aqui no Clube de Vantagens, você envia superchat ao vivo durante todas as nossas lives, sem gastar um centavo. E você ainda tem um chat exclusivo somente para os associados. Como é que eu faço isso agora, Alan? Você pode ir lá agora no nosso site, s1live.com, ou até mesmo baixar o nosso app e se inscrever agora. E já começar a desfrutar de todas as vantagens do maior clube de vantagens do YouTube. Um investimento de apenas R$ 9,90 por mês. Pode acreditar.